Cupim, vamos então entrar no nosso tema, que é um tema que percebe-se pelo mercado que poucas pessoas conhecem, né? E na situação de mercado que a gente está vivendo aí, principalmente com, mais uma vez, falando da tecnologia na inclusão do próprio utilização do Estado, na questão, né, do desenvolvimento em geral do mercado imobiliário, nós temos tendo vários clientes que comercializaram imóveis, né, nos anos passados, não falar 2016, 2017, e atualmente foram identificados por não realizarem o recolhimento do ganho de capital, né? Aquela questão, poxa, eu faço isso há 20 anos e nunca tive problema. Com a tecnologia chegando, a Receita consegue enxergar isso de uma forma mais imediata, né? E aí começa a questão de indiciar os clientes com alta inflação e afins, né? Mas para a gente poder entender melhor esse ponto, você como mestre no assunto, eu gostaria que você colocasse para a gente a questão da legislação, né? O que prevê a incidência tributária do ganho de capital. Então, Max, quando a gente fala em ganho de capital, a gente tem um tributo que incide sobre esse ganho, que é o imposto de renda. Você bem comentou aí que agora estamos aí no final do prazo já prorrogado, né, do imposto de renda. Então, quando se fala em ganho de capital, pensa-se logo em imposto de renda. Tá? Com relação à lei, à normativa que prevê toda essa questão de imposto de renda e ganho de capital, a gente precisa sempre partir lá da Constituição Federal. Então, o imposto de renda está previsto na Constituição, no artigo 153, inciso 3. Lá prevê que a União pode instituir impostos sobre rendas e proventos de qualquer natureza. Depois da Constituição, a gente desce normativamente, né, de forma hierárquica ali, para o CTN. Então, lá no artigo 43 do CTN, nós temos o conceito, né, o preenchimento desse conceito de renda que a Constituição traz. Tá? Depois, nós temos as leis ordinárias, que são as leis que vão instituir o tributo e regulamentar. E aí, meu cara, é uma série de leis. Assim, só exemplificando aqui, Lei 7.713, de 88, a 8.134, de 90, a 8.218, de 91. Tá? Tem uma dezena de leis que vão modificando aquela lei originária que instituiu o tributo, o imposto de renda, originalmente. Tá? Então, é uma série de leis. Abaixo da lei, né, que está lá no plano normativo legal, nós temos, então, o decreto, que é o regulamento do imposto de renda. Tá? Então, resumindo, para a gente entender toda essa dinâmica de incidência do imposto de renda sobre o ganho de capital, Constituição Federal, CTN, leis ordinárias, tá? Depois o decreto regulamentar, o decreto 9.580 de 2018. Então, essa é a hierarquia normativa, né? Que é aí que nós encontramos, então, todas as disposições sobre incidência, sobre alíquota, base de cálculo, quando é que ocorre, então, né, esse fato gerador do imposto de renda com relação ao ganho de capital. Tá? Correto. Bom, show de bola. A gente já tem esse conglomerado, então, de normas que automaticamente precisam serem estudadas, analisadas para compreender a questão do ganho de capital. Esse talvez seja um ponto até que gere, vamos falar assim, para os nossos clientes, né, para a população de uma forma geral, a falta, né, do conhecimento técnico e entender que existe essa questão dessa tributação, né? Para a gente poder até ajudar o pessoal a entender melhor, quais seriam as situações que geram essa exigibilidade, né, como você falava nas suas aulas, né? A hipótese é consequência tributária. Quais que seriam as exigibilidades que levam à cobrança do ganho de capital? Pois é, assim, meus alunos têm que sair da minha aula falando regra matriz de incidência tributária por resto da vida. Entendeu? Veja no âmbito tributário, penal, todas as áreas, né? Porque, na verdade, é uma forma que a gente tem de análise, né? Então, você tem lá um modelo de norma, uma estrutura, modelo que, a partir desse modelo, você consegue construir, então, a estrutura normativa de incidência. Muito bem, então, o que acontece? O que é importante a gente entender? Como é que se dá a incidência do imposto de renda como um todo, tá? De uma forma bem ampla aqui, pelo menos para ter uma ideia
para depois a gente, então, delimitar o tema sobre ganho de capital. Muito bem, então, o imposto de renda, ele incide sobre renda e proventos de qualquer natureza. É o que está na Constituição. No Código Tributário, a gente tem um complemento disso. Então, tem lá que o imposto de renda, sobre renda e proventos de qualquer natureza, tem como fato gerador, ou seja, tem como hipótese de incidência a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica. Tá? Então, disponibilidade econômica e jurídica da renda, entendido como produto do capital, do trabalho, da combinação de ambos, tá? E de proventos de qualquer outra natureza que não se enquadre nesse conceito. Então, o que é importante? Primeira coisa, o que é disponibilidade econômica e o que é disponibilidade jurídica? Bom, disponibilidade econômica tem como praticamente de forma unânime, né, entre os estudiosos, que é a disponibilidade financeira, ou seja, é o rendimento realizado. Em outras palavras, é o dinheiro no banco, no caixa, o dinheiro no bolso. Então, eu recebo um valor, então isso já é a disponibilidade econômica. Tá? A disponibilidade jurídica é a expectativa financeira. Então, é o rendimento que foi adquirido, previsto num contrato, por exemplo, de compra e venda de um imóvel, enfim, tá? Mas que tem a expectativa de se realizar. Muito bem, então, o que tem por trás do imposto de renda? É que renda pressupõe um acréscimo patrimonial, tá? Algo que acrescenta ao patrimônio da pessoa, certo? Muito bem, então o imposto sobre renda, de uma forma geral, ele pode incidir sobre as pessoas físicas, e aí a gente chama de renda simplesmente, e também sobre as pessoas jurídicas. E aí a gente chama esse acréscimo patrimonial das pessoas jurídicas de lucro. Tá? Muito bem, então o imposto de renda incide sobre a disponibilidade econômica ou jurídica, que pressupõe, então, algo que acrescenta ao patrimônio. Quando a gente fala do trabalho, né, então é o rendimento tributável menos aquelas despesas dedutíveis. Quando a gente fala da pessoa jurídica, é a exploração de uma atividade econômica, ou seja, as receitas tributáveis menos as despesas dedutíveis. Muito bem, agora, entrando para o tema específico aí que nós estamos tratando, né? O ganho do capital é a diferença positiva entre o valor de venda de um bem e o seu valor de compra. Então, olha só, o que significa isso? Por exemplo, eu compro um imóvel. Então, eu compro um imóvel pelo valor de 100 e vendo esse imóvel pelo valor de 200. Ora, qual que é a diferença entre o valor de venda e de compra? 200 menos 100, eu tenho 100. Esse 100 é ganho de capital. Foi um valor que acresceu ao patrimônio da pessoa. Tá? Isso pode acontecer com bens imóveis, residencial, comercial, industrial, terreno, com relação a direitos relacionados ao imóvel, como hipoteca, com relação a bens móveis, veículos, por exemplo, participações societárias, cotas de uma empresa, ações. Então, por exemplo, eu sou sócio de uma empresa e vendo as minhas cotas, se o valor da minha cota, o custo dela, é menor do que o valor da minha venda, eu tive ganho de capital também. Tá? E também a moeda em espécie, compra e venda de dólar, de euro, enfim. Se eu tenho uma venda, né, um valor de venda maior do que o meu custo de compra, é aí que então surge o tal ganho de capital. Certo? Fupim, até aproveitando um adendo na sua explicação, foi muito bacana a forma que você explicou, que às vezes a gente atende clientes aqui no grupo, né, Brunelli, que estão comercializando o imóvel, é investidor que quer investir no mercado de construção civil, né, a pessoa tem um capital guardado e quer se tornar um microconstrutor, eu falo, né? Ela quer comprar um terreninho, construir uma casa, vender e entender o que ela vai ter de lucro. E aí a gente analisa o que ela tem de patrimônio, porque isso tudo vai ocorrer sobre o CPF dela. E quando a gente informa da questão do ganho de capital, às vezes a pessoa se revolta, né? Poxa, mas eu já pago imposto sobre a renda que eu ganho. Agora eu vou usar o dinheiro da minha renda para construir e vender, eu tenho que pagar novamente o imposto.
a sua explicação deixou muito claro que o dinheiro que ela já pagou de imposto sobre a renda é uma incidência tributária. Ela está usando esse dinheiro para obter mais rentabilidade. E aí, automaticamente, eu vou atingir outra incidência tributária. Então, essa explicação ficou bacana, que dividiu bem esses dois estágios, né? Até para os clientes que a gente atende, fica mais claro para ele entender o porquê que ele tem também essa tributação do ganho de capital. Achei legal o jeito que você colocou aí, tá? E interrompido aí, pode continuar. Imagine. E nessa área, né, da questão imobiliária, que é a sua especialidade aí, que é o que vocês dão assessoria e consultoria, o que também se considera venda, né, alienação para efeitos legais, né? Às vezes não é só a pessoa comprar um imóvel, revender esse imóvel que vai apurar o ganho de capital, mas pode acontecer ganho de capital numa permuta. Então, né, isso pode acontecer quando, por exemplo, você tem um ganho sobre o valor do seu imóvel, sobre o seu custo do seu imóvel com relação ao outro, desapropriação, dação em pagamento, promessa de compra e venda, tá? Porque às vezes, o contrato da promessa de compra e venda já é também, né, o que a gente chama de fato gerador do ganho de capital, quando se verifica uma diferença positiva entre o valor de venda e o valor de compra. Tá? Transmissão causa-mortes. Então, você tem lá o valor venal na causa-mortes. Aí é o momento que você pode ter um ganho de capital se você transfere para os herdeiros pelo valor de mercado. Então, tudo isso tem que ser analisado. Se vai colocar para tributação o ganho de capital já na transferência da partilha, né, já na partilha ou depois, enfim, isso é possível também. Adiantamento de legítima, né, tudo isso pode acontecer de se verificar um acréscimo patrimonial que corresponde a esse ganho. Então, o que acontece? Né? Somente vai ocorrer a incidência do imposto de renda sobre o ganho de capital se esse ganho, esse lucro imobiliário, falando especificamente com relação aos imóveis, ele ocorrer. Então, se ocorre a constatação desse lucro na operação, aí se teve um resultado positivo, ocorreu o fato gerador de imposto de renda. Tá? Agora, se eu vendo com prejuízo o imóvel, por exemplo, eu comprei ele por 400, de repente comprei ele lá na bolha imobiliária, né? Comprei com um valor muito alto, estou precisando de dinheiro, não consigo vender por 400, eu vou vender por 380, 350. Bom, aí o que acontece? A diferença entre o valor de venda e o valor de custo é menor, é negativo. Então, aí você teve prejuízo, não ocorreu o fato gerador, tá? Show de bola. Você colocou um exemplo do causa-mortes, né? Aquela questão, né? A gente, no momento que a gente nasce, cria o CPF, tem a primeira relação ali, a gente já está incorrendo em risco de tributar, né? E aí, quando a gente vem a falecer, se nós temos aí patrimônios, nós temos algum valor agregado, a gente também tem que pagar alguns impostos, né? Principalmente a questão de transferência patrimonial, se é em questão de transmissão com pecúnio e TBI, se é questão causa-mortes ou doação e TCMD, né? Isso aí é até um outro tema, depois o Vitor aí que trabalha na PMAS também, a gente está preparando uma ata para isso. O pessoal aí acompanha o canal nosso, que a gente vai vir com outro tema futuro aí sobre esses quesitos. Mas referente ao tema ganho de capital, o que é interessante? Você colocou o tema da questão do causa-mortes. Nós sabemos que existe um limite na hora de transmitir o imóvel e dependendo, na questão do causa-morte e doação, e dependendo do valor, a pessoa fica isenta do pagamento do ITCMD. Né? Não tão recentemente, vamos falar mais ou menos uns 2 anos, nós tivemos um caso de um cliente que estou trazendo um pouco da prática dentro da teoria para que as pessoas que estão nos acompanhando consigam entender a importância da gente ter a base do conhecimento do ganho de capital. Né? Então eu tive um cliente que o colega advogado que trabalhou o processo dele tomou todo o cuidado possível a questão dos valores e conseguiu isentá-lo do ganho de capital, perdão, do ITCMD na transmissão imobiliária. Só que registrou a transmissão imobiliária no cartório, em 30 dias esse cliente vendeu o imóvel financiado pelo banco. E quando você vende ele financiado pelo banco, o valor da transmissão não se utiliza o valor venal, como na maioria das compras e vendas à vista, né, que passa no cartório. O engenheiro que é contratado pelo banco vai lá e coloca o valor de mercado avaliado para a operação financeira.
E o que aconteceu com esse cliente? Ele teve um valor, né, que entrou para ele num valor baixo e teve uma saída num valor de mercado, automaticamente gerando aí para ele essa incidência tributária do ganho de capital. E que ele não se atentou e há alguns meses, né, ou melhor, passou a virada de um ano, e alguns meses depois do próximo ano, ele recebeu um auto de infração porque ele havia deixado de recolher o tributo do ganho de capital. E aí foi um processo até que legal que a gente cuidou aqui, né, nós damos todo o suporte de consultoria para ele. Foi um processo legal porque a gente pôde visualizar que se ele tiver falta de comunicação também entre cliente ou advogado que fez o processo, né, do inventário, né? Se ele tivesse comunicado o advogado que fez o processo do inventário que o imóvel já estava sobre uma questão de comercialização e havia um risco de comercializar esse imóvel, né, no valor de mercado, visto a situação do financiamento habitacional, era mais vantagem financeiramente ele pagar o ITCMD, que no estado de São Paulo é 4% sobre o patrimônio, do que ter pago o ganho de capital, que agora até vou fazer uma pergunta para você sobre a questão das alíquotas, né? Mas que pode chegar até 15% sobre o lucro imobiliário. E aí que acabou gerando para ele, né, um custo financeiro que ele não esperava, vista essa comercialização de transmissão patrimonial. Então, por isso é importante olhar num todo na hora de se fazer uma compra e venda, uma doação, uma permuta, ou até mesmo na situação de causa-mortes aí, tomar cuidado para entender qual será o próximo passo que será tomado com aquele patrimônio para não ter essa incidência aí do ganho de capital ou tentar reduzir esse custo, né? E já que a gente entrou nesse ponto, Pupim, apresenta um pouco para a gente sobre essa questão de como ocorre a alíquota, né? A aplicabilidade da alíquota no ganho de capital. Tá. Não, Max, isso é importante que você comentou, né? Muitas vezes as pessoas elas não planejam, né, essas questões de custos tributários. Na verdade, tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes elas estão antecipando alguma situação que não tem necessidade, ou então postergando algo que poderia ter uma redução se tivesse tomado cuidado. Mas assim, ó, vamos lá. Então, o que a gente tem? O fato gerador do imposto de renda com relação ao ganho de capital é quando se verifica uma diferença positiva entre o valor de venda e o valor de custo. Então, é o que a gente chama de hipótese. Muito bem, a hipótese aconteceu. Estou nessa situação. Eu vendi um imóvel que o meu valor de venda é maior que o meu valor de compra, que o meu custo. Tá? Agora a gente precisa identificar quanto deve de tributo, de imposto de renda. Então a gente precisa identificar o que a gente chama de base de cálculo, né? Base de cálculo para depois verificar qual será a alíquota aplicável. A alíquota é como se fosse um pedaço daquela base, né? Como se fosse uma fatia, né, daquele ganho de capital que a gente precisa entregar para o Estado. Muito bem, então a base de cálculo é justamente o valor, a diferença entre o valor de venda e de compra. Tá? Então o que a gente tem? A seguinte fórmula. Eu pego o valor da alienação, seja na venda, na permuta, ou então na transferência causa-mortes, enfim. Eu vou pegar esse valor. E vou subtrair o custo de aquisição. Tá? Se o resultado é positivo, incide imposto de renda. Se for negativo, não incide imposto de renda, porque não houve o ganho. Tá? O que é importante aí, nesses dois pontos? A gente tem o valor de alienação e o valor de custo, o custo de aquisição. Esse é um outro ponto que também precisa ter conhecimento do que se trata isso. O valor de alienação é o preço contratado na venda ou na cessão de direito, certo? Então, tomar cuidado com isso. Às vezes se utiliza o valor venal. Eu vou passar pelo valor venal. Enfim, vou tomar cuidado. Depois aí você comenta na prática o que pode acontecer. Muito bem. A questão, por exemplo, da permuta, o valor de torna da permuta, né? Você tem o valor de torna. Eu vou permutar com imóvel, mas eu tenho um valor para complementar. Então, você tem o valor de torna. O valor da alienação é aquele efetivamente valor recebido, tá? O que pode ser descontado desse valor com relação à questão de venda de imóveis, enfim? Pode ser descontado o valor pago a título de honorários ou comissão de corretagem, tá? Desde que devidamente comprovada. O ideal é que se tenha, então, a nota fiscal do corretor ou, então, o recibo, se ele for autônomo, não tem problema.
mas tem que comprovar que existe o pagamento efetuado, né, a título de comissão e que seja feito esse pagamento para o vendedor. Tá? Muito bem, então isso você pode descontar do seu preço de alienação. Muito bem, então eu vendi meu imóvel por 400 mil, eu desconto o valor que eu paguei a título de comissão. Tá? Vamos, por exemplo, aí, vamos imaginar, foi 6%, 24 mil. 400 mil menos os 24 mil, esse é o valor da minha alienação. E aí eu vou ter que subtrair o custo de aquisição. No caso de pessoa física, é o valor que está na declaração do imposto de renda. Tá lá naquele campo lá de bens e direitos. É aquele valor. Então, o valor que está no imposto de renda é o custo de aquisição. E no caso da pessoa jurídica, é o valor que está em reais ali no registro contábil. Tá? Muito bem, com relação ao custo de aquisição, uma coisa que às vezes as pessoas desconhecem é que existem regras de atualização desse custo para bens que foram adquiridos até 1991. É possível atualizar o valor, o custo de aquisição. E também entre 92 e 95. É possível também atualizar monetariamente o custo de aquisição. A partir de 96, não se tem atualização monetária mais com relação eu tenho um imóvel, mas espera aí, esse imóvel que eu tenho na minha declaração está por 50 mil e hoje ele vale 400 mil. Não pode atualizar monetariamente. Estava até colocando essa pergunta aqui que muitos clientes fazem, eu respondo e eles ficam na dúvida, né? A partir de 96 não se atualiza. Tá? Agora, o que pode acontecer, que pode aumentar o custo de aquisição, são as melhorias no imóvel. Por exemplo, é um terreno e eu construí no terreno. Esse custo da construção, ele pode ser computado no custo de aquisição. Eu tenho um imóvel e fiz uma reforma no imóvel. Todos os valores que eu gastei com essa reforma também acrescem no custo, desde que comprovados fiscalmente, com nota fiscal, com todos os comprovantes de pagamento de mão de obra, enfim. Porque senão você não consegue utilizar esses valores para fins de incremento no seu custo. Tá? E existe também na lei, e aí por isso que é importante, que eu sempre falo, você vai comprar um imóvel, vai vender um imóvel, consulte alguém da área especializado, o corretor tem essa função, o administrador, o contador pode ajudar, o advogado, enfim. Existem também fatores de redução do lucro imobiliário, tá? E aí depende do ano de aquisição, né? Mas assim não dá para ficar detalhando muito, porque é muito específico, mas existe também a possibilidade de reduzir. Muito bem, isso é valor de venda, de alienação, valor de custo de aquisição. E esse valor preciso multiplicar por uma alíquota. E aí eu só vou corrigir uma coisa que você comentou. Na verdade, pode chegar até 22,5%. A partir de 96 houve uma alteração na lei. Então, se o meu ganho de capital for de até 5 milhões, 15%, sobre o valor da diferença. Tá? Se for entre 5 e 10 milhões, 17,5%. Mais de 10 e 30 milhões, 20% sobre o ganho. Tá? E acima de 30 milhões, 22,5% de imposto de renda sobre o ganho de capital. Então, resumindo, Max, aqui para facilitar, para se calcular o valor de imposto de renda sobre o ganho de capital, primeiro, verificar se houve lucro imobiliário. Assim, falando, porque a gente está falando sobre imóveis, né? Pupim, cortou segundo, seu áudio aqui para mim. E resultado, tá? Pupim, seu áudio cortou aqui para mim, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Max? Perdão, seu áudio cortou aqui para mim. Opa, cortou? Para mim aqui tá normal. Só eu não estou mais ouvindo o seu áudio, viu? Vê se a conexão sua, seu celular. O pessoal que está ouvindo aí, está ouvindo eu e o Pupim claramente. Fala aí, Pupim, para ver se o pessoal está te ouvindo. Pessoal, estão me ouvindo? Eu vi que a Aldrin entrou, Felipe, vocês conseguem me ouvir? Pupim, realmente seu áudio está cortando aí para gente. Cortou? Espera aí. Voltou aqui. Aqui ouço os dois, acho que voltou. Tá indo aí?
Não, o pessoal está Voltou ao acompanhando normal? você aqui também. Ah, agora estamos. Estou com backup seu aqui. Então, beleza. Não, maravilha, então. A Miriane dando ok, a Rose. Opa, tem. Agora que eu estou vendo o pessoal aqui, eu só estava olhando para o Max, eu não estava enxergando quem estava entrando aqui. Está muito baixo o meu áudio, está normal para vocês? Voltou? Então, ó, voltando aqui, eu não Só tô com sei até que delay, viu, ponto. no O áudio, viu, Pupim? pessoal está dando ok aqui, Max. Olha lá, o pessoal está dando ok. Eu não... A Miriane está falando que está ok. Aqui no meio da live aqui, estavam tentando me ligar, e aí no fim, na hora que voltou, que eu cancelei a ligação, né, que tentaram, o seu áudio não sai mais no meu celular, eu tô com backup aqui, mas Entendi. tá com delay o backup, tá? Não, então tá. Mas acho que o pessoal aqui está conseguindo ouvir, pelo que eu vi aqui. Da live aqui, estavam tentando me ligar, e aí no fim, na hora que voltou, que eu cancelei a ligação. Posso continuar, Vou Max? pegar um fone, Pupim, só pra gente ver se consegue dar uma continuidade. Só um minutinho, Pupim. Presta para mim, por favor. Falhas técnicas. Espera aí. Tá ouvindo? Agora eu tô, agora voltou. Pô, mas então aí acho que é alguma coisa que travou aí, meu. Não, vamos lá, falhas técnicas, acontece. Então, ó, voltando aqui, recapitulando rapidamente, para verificar se tem o imposto de renda sobre ganho de capital. Verifica se ocorreu lucro, certo? Imobiliário, porque a gente está aqui falando sobre o ganho com relação aos imóveis, né? Depois, apurar esse valor, que é a base de cálculo, aplicando as reduções que se permite, identificar a alíquota, tá? E depois multiplica essa base pela alíquota. É isso. Então, aí nós temos a fórmula, digamos assim, né, desse ganho de capital e qual seria, então, o valor do imposto a pagar. Tá, Max? Show de... agora estamos ok, estamos lá. Bom, vamos complementar agora essa questão dessa posição que você fez sobre a alíquota na prática do mercado na questão imobiliária. Primeiro ponto, deixar claro o pessoal que está assistindo a gente, eu vi que tem vários amigos corretores aí acompanhando a gente, né? Pessoal que trabalha com a gente aqui na parte imobiliária. E quando a gente trata, só baixa o áudio aí que eu acho que está dando um eco. Quando a gente trata a questão de alienação, né? Alienação, gente, juridicamente falando, é a mesma coisa que vender, doar, no caso, permutar, né? Só para deixar claro para o pessoal que seria desfazer do patrimônio, passar para outro, tá? A questão do valor venal, Pupim, você colocou muito bem colocado. É uma prática de mercado isso acontecer. Os corretores que nós trabalhamos hoje aqui no mercado, apesar deles, como que eu vou falar para você, terem todo o treinamento, preparo, curso do Cresce, esses corretores, eles vêm com costume de mercado de querer passar o imóvel, ainda mais quando é à vista, sobre o valor venal. Qual o motivo que eles tentam justificar isso e tentar apresentar como uma tese de consultoria financeira aos clientes, né? Passando o imóvel sobre o valor venal, o cliente vai economizar nas taxas, nas despesas de transmissão, né? Escritura pública, o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, e também na questão do registro junto ao cartório de registro de imóveis. É importante a gente destacar que essas despesas, elas vão atribuir um custo para o comprador de aproximadamente uns 4,5% a 5% do valor do patrimônio que está sendo comercializado naquele momento. E aí, como até você retificou muito bem aí, o ganho de capital ele pode chegar a 22%, né? Que como nós somos mais humildes, a gente não trabalha nada acima de 5 milhões, né?
Então, nossas taxas aqui, né, vai até o 15% no ganho de capital, tá? E aí o que acontece? O cliente, então, ele economiza ali um valor que, se ele for comparar depois na venda, seria um valor insignificativo, né? Ou seja, ele tenta fazer o máximo possível para gastar os 5% sobre um valor bem menor, e aí na hora que ele vai vender, ele corre o risco de pagar um ganho de capital, que é um imposto muito maior. E o que acontece? Por que eu falo que é uma questão costumeira de mercado? Porque de 2013, 2014 para cá, a maioria dos imóveis que vem sendo comercializados através de financiamento habitacional, através de alienação fiduciária. Então, volto a repetir, quando o banco vai fazer o financiamento, ele manda o engenheiro lá para poder avaliar e transmite aquele imóvel, né, no instrumento particular com força de escritura pública, num valor real de mercado. E é onde começa a gerar aos clientes essa incidência tributária, né, do ganho de capital. Então, a gente vive um novo mercado, a gente vive um novo mundo, e eu sempre oriento os colegas corretores que venham até aqui a nossa empresa buscar consultoria também, cuidado ficar pedindo para o cliente transmitir o imóvel sobre o valor venal, pois depois ele pode ter complexidades em outros impostos, né? Como um grande exemplo é o ganho de capital. Sem falar que agora, no ano passado, nós tivemos uma alteração de lei e toda a transmissão imobiliária imediatamente é informado o COAF também. Então tem que tomar cuidado e ficar transmitindo imóvel no valor venal, tá? E um terceiro ponto que você também colocou no custo, que é a questão de eu conseguir diminuir o meu gasto com ganho de capital no quesito de edificação, reforma, investimento naquele imóvel. Muitos clientes que chegam aqui no escritório e falam: estou com meu imóvel 100% regularizado, tenho escritura, tenho registro, quero vender. Eu peço a matrícula e na matrícula está lá, terreno. Cadê a identificação do seu imóvel? Ela está lá, fisicamente ela está lá. Mas e documentalmente? Eu não tenho. E uma das melhores formas de tentar comprovar o custo disso é através do processo da DISO. Porque na DISO eu vou informar o quanto eu gastei com mão de obra, matéria-prima. Então a DISO é muito importante para deduzir o ganho de capital também. É um meio de prova material para eu conseguir apresentar para a Receita e deduzir o meu ganho de capital, né? Então é uma dica que eu sempre passo para os clientes. Eu estou vendo que o mercado está começando a se adaptar melhor agora com essas mudanças, mas ainda na maioria das negociações imobiliárias que a gente apresenta consultoria, a gente presta consultoria aqui, a gente vê esses costumes antigos de passar sobre valor venal, de reformou, ampliou, construiu, não a verba construção, né? Sempre falar: mas eu gasto demais para isso. Na verdade, a pessoa nem imagina que fazendo esses processos, fazendo da forma correta, ela economiza no final da matemática. E volto a pontuar no começo do vídeo, eu deixei claro que nós temos obtendo mais autos de inflação de ganho de capital, porque hoje a Receita tem um sistema melhor para tratar tudo isso, né? E claro, vamos continuando o assunto aí, o critério temporal, Cupim, antes a gente está diluindo a regra matriz tributária, né? Para não prolongar muito por causa do horário, a gente tem até às 6 horas. A questão do critério temporal no ganho de capital, como que funcionaria? Max, acho que você pontuou bem isso, né? Existe esse costume de querer passar pelo valor venal sem planejar direito quais são as consequências disso, né? E muitas vezes todos esses custos que eles têm para regularizar acaba batendo ou incluindo depois, né, diminuindo inclusive a base de cálculo para o ganho, tá? Então, e uma outra coisa também que eu vejo que é um costume errado, que precisa talvez melhorar, aperfeiçoar, é que na hora de apresentar um valor do seu bem que você vai vender, você precisa considerar esses custos, você precisa ter claro qual é a sua expectativa de valor a receber. Isso não é computado. Então você tem um imóvel que você coloca: eu quero vender por 400 mil, você espera receber os 400. Olha, se você quer os 400 mil, você tem que embutir os outros custos para verificar se não é 420 que você tem que oferecer para venda. Mas aí é uma questão matemática que precisa ser melhor aperfeiçoada, né? E como eu acho que o Everton comentou agora há pouco, os cruzamentos de informações cada vez mais eficientes, né? Agora, sim, com relação ao chamado critério temporal, o ganho de capital, ele tem o que a gente chama lá na regra matriz, né?
a gente tem lá o critério temporal, ou seja, quando é que considera ocorrido o fato gerador. Ele ocorre no momento da realização do negócio, tá? De transferência do bem, e com um período de cálculo mensal. Então, o que acontece? Se eu vendo um imóvel hoje, em junho de 2020, se deu um resultado positivo essa venda, né? Venda menos o meu custo, ocorreu o fato gerador. E aí eu vou ter até o último dia útil do mês subsequente, no caso aqui, julho, julho até o último dia útil de julho, para recolher esse imposto, tá? Sobre o ganho de capital. E é uma tributação que a gente chama definitiva. Você não vai pagar de novo depois lá no ajuste da sua declaração. Não vai entrar na base de cálculo dos outros rendimentos no ajuste, tá? E também você não vai poder deduzir. O que eu paguei de imposto agora sobre o ganho de capital, eu posso deduzir do que eventualmente eu ficar devendo para a Receita na minha declaração? Não, mas também não vai acrescentar, tá? Ele é definitivo, tá? E aí tem também, Max, aproveitando aqui, né, que acho que faltou comentar, as isenções. Às vezes tem gente que fica tão preocupado e nem faz uma análise que o imóvel está isento. Eu tive um caso recente, há uns 2 anos, que o meu cliente estava preocupado que ele ia vender um imóvel, era um imóvel de valor muito alto, né? Assim, pelo menos para nós, né, os meros mortais, era em torno de 10 milhões o imóvel, só que a aquisição desse imóvel foi na década de 50. Eu falei para ele, você não vai ter ganho de capital, pode vender pelos 10. Porque tem toda uma tabela que prevê justamente a redução da base, né, a redução de alíquota, enfim. Né? Então, era isento desse tributo. Tá? Então, assim, o que a gente tem com relação aos imóveis? Se for vendido o imóvel alienado, né, que é um termo mais amplo, que inclui a venda, permuta, enfim. Tá? Se for o valor inferior a R$440 mil, até R$440 mil, está isento. Tá, do ganho de capital. Então, desde que ele seja o único imóvel do contribuinte, aí está isento. Tá? E se for um imóvel residencial, e a pessoa for residente no Brasil, tá? E essa pessoa vende esse imóvel, e com esse valor ele compra um outro imóvel residencial, dentro de 6 meses, também fica isento. Agora, se ele não comprovar que fez a utilização desse valor para comprar outro imóvel em 6 meses, ele vai ter que recolher o imposto com multa e juros. Um detalhe importante é que essa compra que ele vai fazer em 6 meses tem que ser de imóvel de valor igual ou maior, né? Porque isso, tem muito do cara... Todo o valor. Exato. Tem que usar todo o valor. E essa isenção, lá dos 440 mil, quando é o único imóvel, e também esse valor, né, que ele utiliza para comprar um outro imóvel residencial, só pode usar a cada 5 anos esse benefício dessa isenção. Tá? Então, ele não pode, por exemplo, eu vendi um imóvel hoje, peguei todo esse valor, comprei um outro imóvel amanhã. Daqui 3 meses faz a mesma coisa. Não, aí não vai ter essa isenção. Até porque é uma isenção que está relacionada justamente àquela pessoa que não tem o interesse na exploração econômica disso. Tá? Porque senão ele vai aproveitar isso e virar um negócio para ele, né? E já muda de figura, tá? E até eu vou pontuar para você. Acontece muito, Pupim, acontece muito. Porque no Grupo Brunelli a gente tem várias empresas alocadas, entre elas a empresa que presta serviço de correspondente bancário. Né? Então a gente assessora os clientes que estão comprando a obter o financiamento junto ao banco, né? E o que é importante eu destacar, Pupim? O que eu recebo aqui de pessoas físicas, né, individuais, que há uns 4, 5 anos atrás pegou uma verba rescisória, comprou um terreno, construiu uma casa, vendeu e falou, opa, tenho lucro. E aí veio cometendo essa questão, né, de construir e vender, uma questão prática de trabalho, né, uma forma prática de atuação. E sempre quando a pessoa chega aqui, eu falo assim para ela, para esses construtores individuais, você acredita que não é melhor você abrir uma construtora, né, para reduzir os seus impostos e tudo mais? Claro que não. Na pessoa física, o que eu pago? O que eu declaro como renda, né?
E volto a destacar, a partir de agora de 2019, todos os imóveis transacionados são informados do COAF em momento, vamos falar assim, imediato com a tecnologia que a gente tem. A Receita está apurando tudo isso, estamos tendo um aumento de autoinflação no ganho de capital, e esses construtores individuais que não têm uma consultoria jurídica, não tem uma consultoria contábil, uma consultoria financeira, vão estar correndo o risco, né, de sofrer incidência do ganho de capital. Por quê? Às vezes no ano ele constrói uma, duas casas e vende no ano seguinte a mesma coisa e assim sucessivamente. E aí eles têm aquela informação rasa que eles procuram no Google de que se eu vendi e comprei outra em 6 meses, eu sou isento. Mas eles esquecem do detalhe que essa isenção, no critério temporal que você abordou aí, é muito interessante, que é a cada 5 anos, né? Ou seja, tudo que ele vendeu depois do primeiro vai incidir ganho de capital. É porque a pessoa física que faz esse tipo de atividade, ela pode fazer, não tem problema. Sim. Só que o negócio aí virou com intuito econômico, aí é diferente. Então não pode isentar essa situação. Max, é isso. Eu acho que o que a pessoa precisa ter consciência é de que ela precisa embutir no valor da sua operação não só o custo do que ela vai construir, mas também todos os demais acessórios, como os custos de tributários, assessoria, enfim, para que ela tome cuidado para que não incorra numa sonegação, que aí a gente vai ter vários reflexos complexos aí no futuro. Então, por exemplo, se ela sonega, e cada vez está mais fácil de identificar, você comentou, né? Eu, esses dias, tive que assinar como advogado no inventário um termo por COAF, né? Declarando que todos os valores estão corretos, enfim. Então, o advogado e também o contador, ele também precisa, e também, no caso, na parte de corretores, acho que também precisa assinar os termos por COAF. Então, né? Pupim, aí está uma discussão atual de mercado. Existem algumas teses que estão tentando mudar a questão normativa para que na transmissão imobiliária o corretor apareça como técnico responsável disso, né? Mas na prática atual não está ainda ocorrendo essa exigência, tá? Mas o advogado e o contador já são obrigados. Então, o que acontece? Com esse cruzamento de informações, foi detectado que houve qualquer tipo de sonegação, ele vai ter uma autuação, pode o nome dele em protesto, porque pode a fazenda protestar o tributo devido, ele vai estar negativado, ele pode perder crédito no banco, enfim, aí vai ter uma série de consequências aí, né? E é muito mais caro corrigir isso do que, eventualmente, você provisionar tudo isso num planejamento, né? Até, aproveitando o gancho, parabenizar pelo seu vídeo na segunda-feira com o IMAX sobre planejamento tributário, né? Tema muito interessante e que, inclusive, eu acredito muito que se encaixa, sim, nesse mercado de construção civil, nesse mercado imobiliário, porque para as pessoas que querem, né, realizar essa prática comercial de comprar terreno, construir e vender, ou comprar e vender imóveis, é interessante que tenha um planejamento tributário para não cometer esses erros que nós acabamos expondo aí, né, na prática, no decorrer, da nossa live, né? Então, é importante sempre procurar, claro, um corretor credenciado pelo CRECE, um profissional muito bom para venda, mas eu acredito que é sempre importante também ter um consultor financeiro, um consultor contábil, um consultor jurídico especializado no quesito de direito tributário, isso é importante destacar, para que não tenha essa situação de ser surpreendido, né, com custos que não estavam previstos pós a negociação imobiliária. Pupim, para a gente não se alongar muito, já está dando 6 horas da tarde, o bate-papo tá bom, né? E temos outros compromissos. Vou abrir para as declarações finais. Maravilha, Max. Eu só queria agradecer o convite. Como professor, é uma satisfação muito grande, né? Eu sempre falo, né, enquanto professor, a relação normalmente é professor e aluno. Mas logo depois de formado, muitos viram parceiros, né? Tem vários alunos que acabam ali de ter um contato muito mais próximo, profissional conosco, enquanto professores, e que, na verdade, o aluno eu sempre enxergo como um futuro colega de trabalho, né? E, assim, essa troca de experiência, você, por exemplo, na área na área imobiliária, enfim, né? A gente aprende muito também, né? Quantas coisas que a gente já conversou.
Então, só que me resta agradecer, ter a oportunidade também de fazer pelo canal novo do Júri Expresso. Peço licença, amanhã vai ter uma live bem polêmica sobre discursos de ódio na internet. Essa live vai pegar fogo aí, hein? Estou acompanhando aqui também. Às 17 horas, né? Então, somente agradecer. E assim, eu acho que a gente precisa valorizar as nossas profissões. Muita gente acha que é caro, porque eu vou consultar um advogado é caro. Não, fica caro você não consultar o seu advogado, o seu contador, o seu corretor, enfim, né, o seu agente financeiro. Isso pode custar muito mais caro depois no futuro, tá? É isso aí. Show de bola. Bom, queria também agradecer a todos aí que estão participando da live, estão acompanhando a gente. É importante também seguirem o canal Júri Expresso, um canal mais acadêmico, um canal que traz muita informação importante para a gente no ramo do direito, né, na área do direito, não só na questão do direito tributário, no foco imobiliário como foi hoje, mas numa amplitude aí no mundo do direito. São vários profissionais aí no Júri Expresso. Convido a todos do Júri Expresso que estão nos assistindo nesse momento também a seguir o canal Infimob, aproveitar a oportunidade. O canal Infimob é um canal mais especializado no ramo imobiliário, desde o quesito em construção civil, quesito jurídico, quesito financeiro. A gente aborda temas de todos os lados possíveis para tentar esclarecer o nosso público, nossos parceiros de trabalho. Pelos nossos planejamentos em vídeos, eu vejo que logo mais vamos ter outros vídeos aí, o pessoal da PMAS, o pessoal do Júri Expresso. E também, como você colocou, para mim é uma honra, né? Falar o senhor, mas não leve a mal. O senhor, como por alguns anos foi meu professor acadêmico, professor de faculdade, me ensinou bastante em direito tributário e, graças a Deus, hoje eu tenho a oportunidade de atuar, de praticar tudo aquilo que eu estudei e venho estudando cada vez mais no ramo financeiro, no ramo tributário. Obrigado por mais essa oportunidade desse bate-papo nosso. E pessoal que está seguindo a gente, tiverem dúvidas, deixe os comentários, vou publicar esse vídeo depois do Infimob, vou marcar o Júri Expresso, pode colocar as dúvidas lá e eu e o Pupim, a gente vem se organizando e respondendo as dúvidas para vocês aí. Obrigado a todos, obrigado Pupim, grande abraço. Valeu, abraço.